E aí, pessoal, enfim, as grandes notícias na arena. Isso mesmo, Roger Machado e as ótimas notícias. Você vai entender uma a uma. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu quero que você tenha toda a atenção ao recado da Life Assessoria. E esse recado é para você que está com o CPF ou o CNPJ da sua empresa negativado, sem conseguir crédito no mercado, com dívidas acima de R$4.000. O pessoal da Life Assessoria vai te ajudar. Vai te ajudar. Por quê? Porque eles limpam o teu nome de forma rápida, ágil e segura. É isso mesmo. Nome limpo de novo, antes mesmo de quitar as suas dívidas. Tem alguma dúvida? Agora na descrição do vídeo você conversa com o pessoal da Life Assessoria e ele soluciona esse problema para você, tão importante para o seu dia a dia e para a sua vida. Life Assessoria, não esqueça, tá aqui na descrição o telefone e o WhatsApp. Gente, finalmente boas notícias. O 2-0 do Grêmio contra a equipe do CRB, ele posicionou novidades para o Grêmio. Mas antes de tudo, posicionou confirmações. O Grêmio teve, a partir do jogo, da vitória e principalmente das atuações, uma sensação de que algumas coisas mudaram e mudaram definitivamente. Primeiro, o Grêmio lidera a competição. E isso é sempre importante para um time do tamanho do Grêmio. Por quê? Porque indica, olha, nós temos que jogar para ser protagonistas. E o Grêmio, de fato, foi protagonista principalmente nesses 3 jogos. E essas novidades, que muitas vezes tinham algum tipo de desconfiança, começam a tomar tom de confirmação e entregam para o Grêmio notícias otimistas. E vocês sabem a necessidade que a gente tem de fazer a ideia de otimismo também para recuperar um pouco da credibilidade junto ao torcedor. Quando o Roger chegou em Porto Alegre, nós tínhamos uma série de dúvidas sobre muitas situações. As coisas foram se modificando, nós ganhamos o Gauchão, depois começou aquele campeonato brasileiro com um pouquinho de dificuldade, veio aquele jogo da Chapecoense, o Roger deu uma ajustada em algumas coisas, tivemos também algumas coincidências e a coisa começou a acontecer. E ontem foi o jogo da superioridade, o jogo onde o Grêmio botou, disse como é que ia jogar, ganhou ao natural e terminou a ideia também de desconfiança sobre algumas situações. Eu separei aqui, para que a gente possa discutir, 5 pontos. 5 pontos, que alguns eu considero até ótimas notícias, mas eu vou colocar na linha das boas notícias para a gente ter nosso pensamento bem firmado aqui para o futuro. A primeira delas, quando o Roger chega aqui, qual é a primeira grande dúvida que se tem? O goleiro. Vocês lembram que aqui tinha o rodízio de 2 goleiros vindos da categoria de base. Aí um jogava mal porque estava sem confiança e o outro jogava mal porque estava sem ritmo. Pois Roger firmou um goleiro. E o goleiro é Breno. E ele voltou a ser o goleiro que se imaginava. Eu começo pela defesa porque é importante isso. Outro jogador que as pessoas desconfiavam aqui, pela idade, pelo péssimo ano que todos tiveram no ano passado, Pedro Jeromel, ídolo do Grêmio. Ídolo, completo ídolo do Grêmio. Um mito para o torcedor. Pois existia uma certa desconfiança sobre o seu andamento. Por que Pedro Jeromel voltou a ser Pedro Jeromel? Vocês pararam para pensar? A partida contra o CRB é intocável. Intocável do Jeromel. A partida contra o Operário, da mesma maneira. Da mesma maneira. Por que será? Jeromel melhorou fisicamente? Nada. Jeromel sempre foi um atleta exemplar em todos os aspectos. É que o time organizou. O time voltou a ser algo confiável. O time pode voltar a ser chamado de time e não aquele arremedo de um bando de jogadores dentro do campo
que foi durante 19, 20 ou principalmente 20 e 21. Não, aqui é time. Aqui é time. E Roger posicionou os jogadores que indicaram isso. Aí a gente passa por Jeromel e chega em Bitelo. Quem é Bitelo? 22 anos, talento da base do Grêmio, volante, jogador que foi um dos pilares do time dos aspirantes, foi também um jogador importante no sub-20, que era completamente descartado dos planos do Grêmio. Agora, a discussão sobre Bitelo é: será que nós vamos perdê-lo na janela de tanto que ele joga? 22 anos. Não é 19, é 22 anos. Pois Bitelo é realidade, é o grande nome do jogo, é o grande nome do time. Fez um golaço, ganha moral, tá abraçado pelo torcedor, tá com confiança. Por quê? Porque Roger resgatou ele do limbo, botou no time titular e ele não saiu mais. Bitelo, quando acabou a participação do time de transição lá no Campeonato Gaúcho, não foi chamado aos profissionais por Wagner Mancini e o departamento de futebol. Pois Roger chegou, viu um jogo lá em Frederico Westphalen e colocou para jogar. E Bitelo hoje, o que deve ter de pai o Bitelo, vocês não têm ideia. Aí a gente avança ao ataque. E no ataque tem duas peças também de grandes novidades. Uma é Elias, base, 20 anos, bem conhecido, gerou algum tipo de polêmica, porque tinha gente que tinha vaiado ele, porque ele errou gol. Ontem ele errou gol, mas ontem ele voltou a fazer. Ele fez o gol que decidiu o jogo contra o Operário. E ele abre o placar no jogo de ontem, fazendo gols. Porque ontem todos erraram gols. O Grêmio errou, inclusive, muitos gols ontem. Mas Elias esteve lá e Elias decidiu. Decidiu. Foi importante. E essa também é uma aposta de Roger. Mesmo que eu acredite que o Grêmio ainda vai se movimentar. E por fim, Biel, indicado por Roger, que entrou no lugar do protagonista do Grêmio, que era Ferreira. O protagonista indicado pelo Grêmio, que deu a camisa 10 para ele, que criou toda uma estrutura para que ele pudesse brilhar, que está no DM por algumas dificuldades que ninguém explicou ainda. Entrou Biel, magrinho, cabelo meio amarelo, pintado, bem franzino, inteligente, rápido e coletivamente um lutador. Por quê? Porque entrega pro coletivo algo que o protagonista nunca entregou. Biel joga pro time dos dois lados, visando sempre a assistência. Ontem, por exemplo, Biel dá assistência pro segundo gol e dá assistência pro gol que o Elias perde, o gol incrível que ele perde, e também a assistência pro Elias no lance que ele faz o gol e que o VAR, aquele VAR estranho, verifica lá e anula aquele gol. No jogo contra a equipe do Operário, de quem é a assistência? De Biel. No jogo contra a equipe do Guarani, de quem é a assistência? De Biel. Biel vira realidade e ganha os encantos do torcedor por essa característica. Ele, tanto da esquerda para o meio como da direita para o meio, ele cria soluções e consegue para o centroavante Diego Souza e também para os volantes que estão chegando, como ontem foi com o Bitelo, ou para o Elias, entregar possibilidade de conclusão e de resolver o jogo. O Grêmio finalmente tem boas notícias e vai ter um grande jogo na volta contra o Cruzeiro no próximo domingo, 11 títulos da Copa do Brasil, e o Cruzeiro que está mostrando sim ser um time muito competitivo e muito forte. Teremos um grande jogo em BH, mas isso a gente vai falar durante a semana. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.